Para quem acompanha e gosta da história do futebol, não é incomum ver casos de jogadores naturalizados. Seja por uma decisão esportiva, como na maioria dos casos de jogadores brasileiros, ou por questões políticas como conflitos, ou até resquícios de um passado colonial, é fato que trocar de país é algo cada vez mais comum no futebol. Eu sou o Lucas Ferreira e hoje o Gol de Placa fez uma lista de 5 jogadores que talvez você não sabia terem dupla nacionalidade. Em 16 de junho de 1986, o atacante argentino Pedro Pablo fez o único gol que eliminou a seleção uruguaia da Copa do Mundo daquele ano. Nesse mesmo dia, em Buenos Aires, uma parteira sugeria para um casal batizar um recém-nascido com o nome do herói daquele dia. Tudo certo, né? Nada disso. O casal uruguaio, que estava a trabalho na capital argentina, optou por outro nome, Fernando. O goleiro uruguaio, que é o recordista do país em partidas de Copa pela seleção, fez uma longa carreira pela Europa e defende há 10 anos o Galatasaray da Turquia. Sobre ter nascido na Argentina, o próprio Muslera disse: "Com todo o respeito, meu passaporte diz que tenho nacionalidade argentina, mas sou 100% uruguaio." Milinković-Savić é filho do meio-atacante iugoslavo Nikola Milinković, que teve uma carreira longa por equipes pequenas na Espanha, Portugal e Áustria, e foi justamente na passagem do jogador em 1995 pelo Lleida, clube que jogava a segunda divisão espanhola, que nasceu Serguei. Os primeiros passos do jovem Milinković-Savić em categorias de base seguiam os de seu pai, passando pelo Sporting de Portugal, o Grazer AK da Áustria, justamente no mesmo tempo em que Nikola jogava nesses países, até se profissionalizar no país de origem de seu pai, a Sérvia. Uma curiosidade: a família do jogador é composta totalmente por esportistas. Sua mãe foi jogadora profissional de basquete, sua irmã segue os passos da mãe e seu irmão, assim como ele e o pai, também é jogador profissional de futebol, no caso, é um goleiro. Lateral direito com muita experiência no futebol europeu, o japonês Gotoku Sakai nasceu em Nova York, filho de mãe alemã e pai japonês, e com apenas 2 anos se mudou para o Japão, e lá fez toda a categoria de base no sistema japonês, se destacando por times escolares, até ser aprovado nas peneiras da Federação Japonesa de Futebol. O jogador defendeu a seleção japonesa em praticamente todos os níveis, desde o futebol de base até o profissional. Após as boas passagens por Stuttgart e Hamburgo, Sakai decidiu retornar ao país natal de seu pai para terminar a carreira e, após a Copa de 2018, anunciou sua aposentadoria da seleção japonesa. Nascido na Áustria, Mateo Kovacic é filho de um casal de croatas que vivia na Bósnia e que fugiram do país justamente pelo conflito que aconteceu naquela região no início dos anos 90. Como tantos outros jogadores de origem iugoslava, que infelizmente tiveram suas histórias de família e infâncias marcadas por imigrações forçadas por conflitos na região, Kovacic teve uma criação croata e sempre se identificou com o país natal de seus pais. Apesar de ter dado os primeiros passos no futebol na Áustria, após o fim dos conflitos nos Balcãs, sua família optou por morar na Croácia, onde o jovem se profissionalizou em um clube famoso por formar grandes jogadores, o Dinamo Zagreb. Se você se interessa pela história de jogadores e do futebol dos Balcãs, comenta aí embaixo, quem sabe não rola um vídeo só sobre as histórias daquela região. As décadas seguintes à entrada de Portugal na União Europeia, que aconteceu em 1985, foram marcadas por grandes movimentos de imigração de portugueses buscando trabalho em países mais desenvolvidos, como França e Alemanha. E nesse contexto que nasceu Cédric Soares. O lateral direito, com passagem por grandes clubes como Arsenal e Inter de Milão, nasceu em Singen, uma pequena cidade alemã perto da fronteira com a Suíça. Apesar de ter nascido na Alemanha, nunca houve uma integração total da família naquele país, e Cédric retorna com apenas 2 anos para Portugal, onde seus primeiros passos no futebol aconteceram na categoria de base do Sporting. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de comentar aí embaixo. E quem sabe não rola uma série com mais jogadores naturalizados. Um abraço, pessoal, e até a próxima!